Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos, se vocês perceberem um brilho no óculos, não se preocupe, porque esse brilho é de um notebook que nós deixamos aqui preparado, que nós vamos ter que trabalhar um assunto muito profundo hoje, para que você possa entender melhor. Então pode ter certeza que esse aparato todo aqui é para te beneficiar, porque nós já conhecemos a matéria, mas é necessário te mostrar referências para você buscar saber, para você se inteirar. Então nós hoje vamos dar sequência no vídeo 26, né? Só que eu vou ler uma pergunta e uma resposta, uma parte da resposta do nosso irmão Ramatiz. Depois eu vou tecer 2 comentários para você ver como que há fundamento. Você entendeu? Muitas pessoas podem pensar assim, mas não tem nada a ver. É um direito das pessoas. Quem somos nós para dizer que as pessoas estão erradas? De forma alguma. Isso aqui é um estudo. Tanto é um estudo que não bastou o nosso conhecimento. Precisou que buscássemos os recursos, né, contidos no Google como referência para você ir consultar depois. E depois que você consultar, você vai ver se tem fundamento ou se não tem. Então vamos à pergunta. Quais são as espécies de perturbações psíquicas que originam o câncer? Pergunta, né? Agora veja bem a resposta. Certos tipos de câncer que se prolongam por várias encarnações no mesmo espírito são resultantes da magia negra. Magia negra, meu Deus do céu. A Matiz se equivocou nesse momento. Não se equivocou, não. Eu tenho esse prazer de dizer a você que não se provocou. E não se equivocou. Resultantes da magia negra, do enfeitiçamento ou da hipnose para fins lucrativos, egoístas, lúbricos ou de vingança que alguns espíritos têm praticado contra seu semelhante, desde os tempos imemoriais da extinta civilização atlântida. Para isso conseguir esse espírito para isso conseguir, esses espíritos dominavam e manipulavam um dos elementos primários ou energia fundamental do astral inferior, que deveria servir de veículo para sua operação perniciosa. Então você observa que aqui o nosso irmão está tentando nos mostrar, e você vai entender um pouquinho já, que através da magia negra, você entendeu? Do enfeitiçamento ou da hipnose para fins lucrativos, egoísticos, lúbricos
ou vingança, você entende que tudo isso gera-se um estado de intoxicação no perispírito do indivíduo. Não deixa de ser algo maléfico que você entendeu? Pratico, realizo, evoco esses espíritos tenebrosos para que me auxiliem. Então, olha a importância da doutrina dos espíritos. À luz da doutrina dos espíritos, não há necessidade nenhuma de tudo que nós vamos esclarecer aqui agora. Porque a doutrina dos espíritos, ela foi extraída de tudo que nós vamos apontar aqui. A doutrina dos espíritos, ela foi extraída de tudo que não presta, que para uns prestam, mas a gente respeita, mas que condiz com as leis divinas, não condiz. Só para informar melhor os nossos irmãos, existe uma seita religiosa no Brasil, a Umbanda, que eu várias vezes já disse aqui. Tem algo contra a Umbanda? De jeito nenhum, de forma alguma. Mas 99%, não vamos pôr 90% daqueles que frequentam, daqueles que atuam na Umbanda, eles não conhecem a origem da Umbanda. Eles não sabem quem foi o fundador da Umbanda e nem em que ano a Umbanda foi fundada, e em nem em que país, e nem em que propósito, para que propósito foi criada. Você entendeu? É a mesma coisa. O espírita que chega à casa espírita e pela primeira vez ele chega clamando: eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E ele, sem consultar o significado da doutrina dos espíritos, ele já permite que alguém o coloque numa mesa para trabalhar sua mediunidade. Isso é um perigo. Como eu já disse outras vezes, eu vou repetir, isso é uma covardia que esses responsáveis pela doutrina dos espíritos estão fazendo, não generalizando, você entendeu? Mas se passar uma peneira fina no Brasil, espíritas principalmente, não vou dizer outras seitas religiosas não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas o espiritismo eu tenho a ver sim, porque eu defendo a doutrina a qual eu milito nela. Você entendeu? Mas se passar uma peneira fina, vai sobrar pouco. Sobra poucos. Tem muitos trabalhadores, mas a seara é muito maior. Então tem muitos médios acomodados. E mediunidade, dons mediúnicos não se desenvolve com as pessoas assim. Chega na casa espírita pela primeira vez e já vão logo recebendo espírito e tal.
Primeiramente, que o espírito não incorpora no médium. Um dia nós vamos explicar isso aqui. Primeiramente, que o espírito não entra no médium. O espírito irradia. O espírito irradia o médium. Agora, são outras questões que nós vamos explicar outras horas. Então, veja bem, a Umbanda, para aqueles que não sabem, a Umbanda é uma religião que surgiu no Brasil. Olha só para você ver, surgiu no Brasil no dia 15 de novembro de 1908. Olha que interessante. O fundador era o médium Zélio Fernandino Moraes. Registra esses nomes aí. O fundador da Umbanda era o médium Zélio Fernandino de Moraes, 1908. Essa religião abrange, você entendeu? Os aspectos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo, o que eu já não concordo. Por que eu não concordo? Principalmente com relação ao espiritismo. A desinformação é que leva, ou melhor, a desinformação, a falta de cultura, a falta de moral, a falta de conhecimento desse médium Zélio Fernandino de Moraes é que, em 1908, quando ele fundou esta seita religiosa, ele juntou, você entendeu? A Umbanda, o candomblé, o espiritismo e o catolicismo. É uma forma, assim, sabe, para ganhar corpo, para ganhar poder. Mas não tem nada a ver com o espiritismo, a Umbanda. Mas tem sim, manifesta os espíritos e tudo mais, mas eu estou dizendo na questão da desinformação, na falta de cultura, na falta de conhecimento. Se você interrogar uma pessoa que frequenta a Umbanda a respeito do significado da macumba, ele provavelmente, uma minoria vai saber dizer o que significa macumba. Até mesmo aqueles dirigentes de casas, né, de terreiro, de barracão, né, eles não conhecem o significado do termo macumba. Quando eu levo ao teu conhecimento esse termo macumba, vem na tua mente o quê? Vem o quê? Seja honesto com você mesmo. O que você pensa quando eu pergunto a você assim, o que significa macumba? Gente, 95% dos umbandistas não sabem o que eu vou dizer agora. É lamentável. Vive a vida toda dentro dessa seita religiosa desde 1908, fundada por Zélio, que o único erro que ele cometeu, por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por falta de bom senso, por falta de humildade, foi agregar o espiritismo a esta religião. Mas o catolicismo e o candomblé, não, isso aí já não é da nossa alçada. Mas o espiritismo eu não admito.
Porque o Espiritismo está além de todas as religiões, de todas as ciências. E o Espiritismo nunca se detém onde as religiões e as ciências se detêm. Então, por isso que eu não admito. Eu não admito. Olha para você ver que os assuntos complicados. Parece que eu nasci, né? Parece que de alguns tempos para cá, parece que surgiu na minha vida a responsabilidade de tocar na caixa dos moribundos, né? Mas você vai ver que não é assim, bicho de sete cabeças. Você entendeu? Porque aquele que trabalha corretamente na Umbanda, corretamente, positivamente, é preciso entender, gente, que a Umbanda é um nível evolutivo o qual aqueles espíritos que lá trabalham, naquele nível inferior, naquele nível primitivo, eles ainda necessitam de uma seita a qual como são tratados. Tanto os espíritos quanto os médios. Sabe por quê, gente? Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Mudança de hábito, de comportamento, de atitude e de moral. E não é falando mal. Eu já vou falar sobre macumba, viu? Não esqueci, não. Mas não é falando mal. Você já observou que o Espiritismo nada proíbe? Vamos ver se você consegue raciocinar comigo aqui. O Espiritismo nada proíbe. Se você quiser tomar uma garrafa de pinga, tome. Se você chegar no Espiritismo e perguntar, eu devo tomar essa garrafa de pinga? O Espiritismo vai te dizer assim, é do seu livre-arbítrio, você faz o que você quer. Só que eu tenho, o Espiritismo dizendo para a pessoa, olha, eu tenho por dever te esclarecer o efeito da causa que é o litro de pinga no teu organismo e no teu perispírito e no teu campo astral, tá bom? Aí o Espiritismo esclarece todo o efeito. Depois de esclarecido, você toma aquele litro de pinga, ou você prostitui, ou você trai, ou você age em ingratidão, ou você vai para toxicomania, ou você vai para a porta larga, se você quiser. Você tem o direito de fazer, de cometer todos esses atos pecaminosos. É um direito teu. Mas depois não avise, não diga que não foi avisado. Então, esses espíritos que trabalham na Umbanda são todos espíritos primitivos. São todos espíritos inferiores. É uma classe. Você entendeu? Isso não é falando mal, isso é um estudo. É um nível, por exemplo. O Espiritismo encontra-se no apartamento número 2 e a Umbanda encontra-se no apartamento número 1. Porque ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, enquanto o Espiritismo esclarece a respeito do efeito da causa da bebida, na Umbanda eles fumam, eles consomem bebida alcoólica e fazem outras coisas
que não condiz com a evolução do espírito, não condiz com as leis do Criador. Você tem que raciocinar, querido irmão, que não condiz. Porque ali, mas ali quem fuma é o espírito. Mentira. Quem bebe é o espírito. Mentira. Mentira. Isso é desculpismo. Sabe por que é desculpismo? Porque ali tanto é primitivo o médium, quanto é primitivo também o espírito. Então o médium tem por dever disciplinar o espírito. O espírito diz assim: eu quero um gole de pinga. O médium diz: você não vai beber pinga aqui. Porque a Umbanda não foi feita para satisfazer gosto de espírito primitivo. Eu quero fumar cachimbo. Você vai fumar cachimbo lá, entendeu? Aqui não. Nós temos que nos desapegar desses hábitos, maus hábitos, que geram toxinas no nosso perispírito e que desencadeia o câncer. Por isso que eu estou aqui tentando resumir para você, porque Ramatiz disse aqui, olha só, vai ser um vai e volta só para você entender, para você ver como que fica a minha cabeça, né? Certos tipos de cânceres que prolongam por várias encarnações do mesmo tipo, do mesmo espírito, são resultados da magia negra, do enfeitiçamento ou da hipnose para fins lucrativos, egoísticos, lúbrigos ou de vingança de alguns espíritos. Eu não pude esmiuçar só o que Ramatiz disse, sem antes levar o teu conhecimento. Tudo que eu estou levando e o que eu ainda vou levar ainda, que está aqui na tela do notebook, que eu não sei mexer com essas coisas, eu confesso. Mas a gente, né, tem que aprender a mexer com esse teclado para lá, para cá. Então, olha só, a Umbanda é uma religião que surgiu no Brasil no dia 15 de novembro de 1908. Você sabia disso? O fundador era o médium Zélio Fernandino de Moraes. Essa religião abrange aspecto do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Eu só não concordo com o espiritismo, com o aspecto do espiritismo. Não concordo. Porque no espiritismo, o espiritismo ensina-se a transformação moral, a mudança de hábito, de comportamento, o não cultuamento, o não endeusamento, é abster-se de vícios perniciosos, vícios malignos. Entendeu? Então a falta de conhecimento, a falta de cultura, a falta de moral desse Zélio é que levou ele a englobar tudo numa coisa só. Por isso que hoje em dia existe, entendeu? Essas controvérsias. Quando você diz assim, vai à casa espírita fulana, a pessoa fala assim, Deus que me livre ir na casa e mexer com o espírito do Satanás, do demônio. Porque é associado o espiritismo codificado por Allan Kardec a Umbanda, que não tem nada a ver. Dá para você entender? A confusão que esse povo sem cultura, porque na verdade essas pessoas
foram todos anticristos, seres das trevas no corpo físico, que criaram essas religiões para bagunçar aqui a terra, a cabeça da humanidade que já era pobre de espírito. Vamos ao próximo vídeo.